Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Vamos falar hoje no nosso programa a respeito de um seminário que aconteceu ontem. É isso mesmo, durante todo o dia o seminário foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu e abordou vários temas de interesse dos produtores, como licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, reforma da Previdência e também Fundo Rural. O evento aconteceu no centro de treinamento do sindicato, localizado na rodovia MG 188. Representantes de várias entidades ligadas ao homem do campo estiveram presentes no evento. O vice-prefeito de Paracatu, Adelson Cunha, diretor de negócios da Copervap, Valdir Rodrigues, o presidente da Copernova, Maurílio Miranda, extensionistas da Emater MG, representante da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, Confederação Nacional de Agricultura, isso mesmo, e também o presidente do Sindicomércio Paracatu, Roberto Ferdinandos. Além, é claro, de produtores rurais de toda a região e do presidente da diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais. O Paracatu Rural conversou com o produtor rural e vice-prefeito de Paracatu, Adelson Cunha, que falou sobre a importância desse tipo de evento para os produtores terem, então, conhecimento dos assuntos que influenciam diretamente a vida do homem do campo. É muito importante o que o sindicato está fazendo. Nós, na verdade, só sabemos muito produzir, vender, mas cuidamos pouco dessas leis, como nós vamos andar correto com o nosso dever. Então o sindicato está nos ajudando muito. Nós estamos aqui para ouvir, para corrigir nossos erros, porque se a gente for corrigir lá na frente pela lei, vai ficar muito caro para a gente. Então estamos aqui prestando atenção para ver se nós erramos, vamos consertar. E para que nós não erramos de novo, né? Hoje o produtor rural está tendo que investir em conhecimento, em pessoal, com capacitação, para poder transformar realmente a propriedade rural em uma empresa rural, né? Ah, sim. Hoje o mundo é outro. Hoje nós temos que ser aquele produtor que não procurar atualizar, ele está fora do mercado. Nós estamos sempre atualizados junto às leis e também com a modernidade que nos acompanha no meio rural. E por isso nós sempre somos os vencedores no agronegócio. O sindicato existe muito para isso. Porque temos vários pequenos produtores que, se ele não se aproximar do sindicato para esclarecer suas dúvidas, ele pode perder seu patrimônio. Então o sindicato é para isso. Nós temos um sindicato atuante que estamos aqui preparados para defender os pequenos produtores, principalmente. Os nossos colegas, nós temos esse grande defeito. Vamos deixar para amanhã. Não podemos fazer isso. Nós temos que fazer hoje tudo que devemos fazer, porque amanhã fica caro. Então nós não vamos deixar, não. Vamos fazer enquanto há tempo para corrigir nossos erros. O primeiro palestrante do seminário foi o senhor Carlos Alberto Oliveira, advogado e assessor econômico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, que falou sobre a importância dos produtores realizarem o licenciamento ambiental na propriedade. Olha, são várias importâncias, vamos dizer assim, né? Vou falar bem assim para dar um choque. A primeira delas é a seguinte, é que a lei dos crimes ambientais determina que quem não tem licença ambiental para operar empreendimento agropecuário está cometendo crime ambiental. Falando assim de início, né, pode haver um susto. Na realidade, eu tenho visto, na qualidade de advogado, eu tenho visto produtores rurais passarem apertos muito grandes por não ter licença ambiental. Afora isso, é o instrumento que regulariza o produtor rural que tem empreendimento agropecuário, né? Hoje, você não consegue financiamento bancário se não tiver a licença ambiental. E afora aquela consideração que eu fiz de crime ambiental, na realidade, se numa fiscalização qualquer, e a fiscalização vai ser objeto também da nossa fala, o fiscal chega lá, te pede a licença ambiental e pode te multar. E dependendo do tamanho do empreendimento, do porte, a multa pode ser alta. E a multa é um negócio que você não paga, vai levando, faz uma defesa, vai para aqui, vai para ali, 5, 10 anos depois, está chegando um oficial de justiça na sua propriedade para penhorar bens. Então, por aí já deu para ver a importância do licenciamento ambiental. Para a questão criminal também. Eu falei, por exemplo, aqui, você não consegue financiamento bancário se não tiver licença ambiental.
você está sujeito a penalizações, né? Tem uma série de algum tipo de empreendimento agropecuário, o seu produto ele fica limitado na comercialização do mercado se não tiver licença ambiental. E hoje como que se deve fazer esse licenciamento ambiental, doutor? Licenciamento ambiental é uma autorização que o poder público fornece ao empreendedor cujo empreendimento consome recursos ambientais. E a agricultura e pecuária, por excelência, ela é uma consumidora de produtos ambientais. A agricultura você planta na terra. Terra é essencialmente um produto ambiental. Você utiliza água. Às vezes você tem que remover florestas, matas para plantar. Então a agropecuária é um empreendimento que consome produto ambiental. E nesta situação, a lei fala que todo empreendimento que consome produto ambiental tem que ter licença ambiental. Hoje qualquer produtor, então, tem que ter licenciamento ambiental e também realizar o cadastro ambiental rural, né? Quando fala qualquer produtor, o micro, pequenininho, desse tamanhozinho, ele tem que ter licença ambiental. O produtor, empreendedor, tem que ter o licenciamento ambiental. Como você falou também, o cadastro ambiental rural, que é uma ferramenta nova que veio com o novo Código Florestal, da maior importância, tanto para o governo e para o poder público, fazer o planejamento ambiental de uma nação, como para ele próprio produtor. Olha aqui, se o empreendedor rural não tiver o cadastro ambiental, ele não vai ser multado, mas ele perde tantas prerrogativas que estão previstas em lei, que o mais adequado, o mais importante, o mais certo é ele fazer o cadastro ambiental rural. Olha, na realidade, já passou o tempo que o produtor rural era uma espécie assim, sabe, deixada mais ou menos de lado. O produtor rural, a propriedade rural é um empreendimento, então ele tem que se regularizar. Aqui na cidade o camarada tem que ter o alvará de localização, tem que ter o registro no INSS, tem que ter A, B, C. O produtor rural também tem. A realidade que a gente tem que avaliar é que produtor rural é uma entidade importante no sistema econômico nacional e, como tal, ele está sujeito a se organizar, se regularizar, ter contador, legislação trabalhista e vai por aí. Outro assunto levantado no seminário, que é essencial para os produtores e trabalhadores do campo, foi a reforma da Previdência, que afeta diretamente a vida de todos. A advogada doutora Mariana Maia, ela é consultora jurídica da FAENG e falou sobre esse tema. Conversou com o Paracatu Rural, sintetizando então o assunto, que é bastante polêmico e continua em tramitação no Congresso Nacional. A PEC 287, que vai tratar da reforma da Previdência, vai fazer algumas alterações no meio rural. Por exemplo, o segurado especial vai aumentar 2 anos na idade da mulher. O trabalhador rural, ele vai perder os 5 anos na redução de idade para poder se aposentar, além de ter que contribuir mais 10 anos. Que o governo tem como premissa para garantir as gerações presentes e futuras. Quais são as principais dúvidas do produtor rural com relação a essa questão da reforma da Previdência que chegam à senhora? Bom, o produtor está muito preocupado da forma que ele vai se aposentar. Muitos já têm expectativa de se aposentar e o que eu tenho para dizer é que a lei ela prevê o direito adquirido, essa expectativa que ele tem de se aposentar nas regras vigentes. E ele se preocupa com a acumulação de benefícios, que vai ter alteração na lei com relação a isso, mas o que eu tenho para dizer é que ainda é uma proposta de emenda, muita coisa ainda vai ser alterada. Um ponto importante dessa proposta é com relação à retirada da isenção em cima das receitas sobre exportação. E esse é um ponto que a FAENG, junto com a CNA, está lutando para que seja revogado ou retirado dessa proposta. A senhora poderia explicar um pouco mais a respeito desse assunto para o nosso ouvinte? Na verdade, o artigo 195, ele fala que a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade. E tem um outro artigo da lei que isenta o produtor exportador de pagar sobre a folha de pagamento. E agora vem a proposta retirando essa isenção. O produtor rural ele tem que pagar mensalmente como contribuinte individual. Já o segurado especial ele tem que comprovar a sua atividade rural. E o trabalhador ele contribui como urbano também, mensalmente. Estamos de volta e falando hoje sobre o seminário organizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais que aconteceu no dia de ontem. Uma das palestras que deveria ter acontecido sobre o tema reforma trabalhista e reforma trabalhista rural não aconteceu porque o palestrante, o deputado Nilson Aparecido Leitão, ele não pôde comparecer devido ao compromisso lá no Congresso Nacional. Já a última palestra do dia foi então proferida pelo Dr. Francisco Maurício Barbosa Simões, coordenador da assessoria jurídica da FAENG, sobre FUNRURAL.
O que a gente disse aqui com relação ao chamado Fundo Rural, que na verdade é um apelido, Fundo Rural é contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização rural, é um tributo e ele gerou toda uma polêmica recentemente, em 2010, quando o Supremo, à unanimidade, julgou 2 vezes os recursos e disse que aquilo era inconstitucional. E agora, em 30 de março de 2017, julga de novo um recurso e, por maioria de votos, diz é constitucional. Com isso, criou um passivo de 20 bilhões de reais para o produtor rural e voltou à constitucionalidade, então voltou a incidir o Fundo Rural, chamado Fundo Rural para o produtor rural, né? Então, voltando, o que é o conselho que a gente dá com relação a isso? Nós temos 15 mil ações tramitando. Aquele produtor que tiver ação tramitando, ele, antes de tomar qualquer decisão, ele deve ouvir o advogado que ele constituiu para defesa no processo. Esse advogado tem trânsito livre com a gente na federação para conversarmos sobre o assunto. O produtor rural que não tem ação judicial, nós recomendamos que ele volte a recolher o chamado Fundo Rural em 2,3% nas operações que ele faz entre produtor rural. Quando ele faz a venda para pessoa jurídica, seja frigorífico, seja laticínio, seja cooperativa ou qualquer outra pessoa jurídica, essa sim, o adquirente, pessoa jurídica, é que tem que reter e recolher dele, e isso tem que constar na nota fiscal. E no que se refere ao passivo criado, ou seja, ao para trás, nós não recomendamos que ele tome uma providência imediata, que ele vá acompanhando, porque está na iminência de sair uma medida provisória para um tratamento muito melhor a ele, dado a ele, com diversas reduções e parcelamento. Assumir de vista é bastante conveniente a ele para tratar esse passado. Tão logo sai essa medida provisória, nós vamos baixar a orientação aos sindicatos, vai ficar no site da FAENG. Independente disso, quem precisar, estão as ordens na federação. A FAENG está acompanhando de perto esse processo, né? Sobretudo de fevereiro de 2010 para cá, diuturnamente. O diretor de agropecuária do Sindicato dos Produtores Rurais, Dalmi Veloso, disse ao Paracatu Rural que esse seminário era uma demanda antiga dos produtores. A gente vê a necessidade, o sindicato, com toda a sua diretoria, viu a necessidade de estar trazendo essas palestras que tanto precisa para o nosso município. Então a gente conseguiu um palestrante de um nome, de grande nome, que é o Dr. Francisco, conhecido em Minas Gerais e a nível Brasil nas palestras. Tínhamos o convite do deputado Nilson Leitão, mas hoje ele não pôde estar presente porque está em Brasília participando de uma reunião extraordinária do Congresso, então ele não pôde estar presente. Mas foi com grande satisfação que o sindicato recebeu um público muito grande. A gente esperava um pouco mais, mas assim, por um momento, o dia da semana foi excepcional. A gente ficou, a diretoria, toda ela muito satisfeita, com a presença enorme, todo mundo mostrando interesse, questionamento. Quando chega uma fiscalização, se a gente não tem o conhecimento ou não quer cumprir aquilo, a penalização ela vem pesada. Então eu vejo que a necessidade de estar entendendo e o sindicato com essa vontade de mostrar para o nosso produtor, do nosso município, que se adeque às leis, é o mais necessário, porque, infelizmente, muitas das vezes, nós não vamos conseguir mudar as leis, mas pelo menos amenizar e informar o nosso produtor, e o sindicato está sempre à disposição no que precisar para buscar informações sobre as leis e estar junto com o nosso produtor. O sindicato tem as áreas que a gente tem os contatos junto à FAENG, Belo Horizonte, nós temos a parte jurídica, trabalhista, ambiental, todos isso com muito nível, com um nível de conhecimento muito grande. Tivemos há tempos atrás a palestra do ITR, foi um sucesso, que hoje ele serve de exemplo e dentro do estado de Minas Gerais, nós estamos sendo copiados e essa palestra surgiu dentro de Paracatu. Então nós estamos à disposição para estar esclarecendo e estamos junto com o produtor.